Imagine viajar por dias por estradas de terra, atravessando quilômetros de campos quase desertos. O sol já está se pondo, seus cavalos estão cansados e você sabe que continuar viajando durante a noite pode ser fatal. Então, à distância, você avista uma pequena casa de madeira. Uma placa simples anuncia que ali há comida, descanso e um lugar para passar a noite. A filha que o recebe parece gentil, nem fala pouco. A mulher mais velha prepara o jantar. Um jovem ajuda a cuidar dos animais. E uma moça simpática conversa com você, dizendo possuir dons espirituais e a capacidade de se comunicar com o além. Tudo parece absolutamente normal. Você janta, conversa, sorri, agradece pela hospitalidade, mas quando a manhã chega, você simplesmente desapareceu. Nenhum vizinho ouviu gritos, ninguém encontrou seu cavalo, nenhuma mala, nenhum corpo, como se você jamais tivesse existido. Foi exatamente assim que dezenas de viajantes desapareceram nas planícies do Kansas. Durante meses, talvez anos, uma pequena hospedaria escondia um dos segredos mais sombrios da história dos Estados Unidos. Quando a verdade finalmente veio à tona, investigadores encontraram evidências de uma sequência de assassinatos que chocou todo o país. Mas o maior mistério ainda estava por vir. Os responsáveis desapareceram sem deixar um único rastro confiável. Mais de 150 anos depois, ninguém sabe ao certo quem eles realmente eram, quantas pessoas fizeram vítimas ou o que aconteceu com eles após a fuga. Hoje, vamos conhecer a história da conhecida como os Benders, um caso tão perturbador que até hoje divide historiadores, investigadores e curiosos. Eu sou a Andy Corrêa e nessa história nem tudo é o que parece. Para entender como uma família conseguiu cometer uma série de assassinatos sem despertar suspeitas durante tanto tempo, precisamos voltar aos Estados Unidos da década de 1870. A Guerra Civil havia terminado poucos anos antes e o país vivia um período de intensa expansão para o oeste. O governo incentivava milhares de famílias a ocuparem novas terras, oferecendo oportunidades para quem estivesse disposto a enfrentar uma vida difícil e cheia de incertezas. O estado do Kansas era um dos destinos mais procurados. Grandes extensões de terra fértil atraíam agricultores, comerciantes, aventureiros e imigrantes vindos de várias partes do mundo. A realidade era muito diferente da promessa. As cidades eram pequenas e separadas por quilômetros de campos praticamente vazios. Muitas estradas não passavam de trilhas de terra. Viajar significava enfrentar dias de caminhada ou de carroça, enfrentando chuva, frio, calor intenso e muitas vezes a completa solidão. Quando a noite chegava, encontrar um lugar para dormir era uma necessidade. Poucos viajantes tinham condições de seguir viagem no escuro. O risco de acidentes, ataque de animais ou simplesmente de se perder era grande demais. Por isso, pequenas hospedarias ao longo das rotas mais movimentadas. Eram locais simples, onde os viajantes podiam descansar, alimentar os cavalos e fazer uma refeição quente antes de continuar o caminho. Na maioria das vezes, esses lugares eram administrados por famílias comuns e honestas. As pessoas confiavam umas nas outras. Um tempo em que um aperto de mão, muitas vezes, valia mais do que qualquer documento. Mas essa confiança também escondia um perigo. Se alguém desaparecesse durante uma longa viagem, dificilmente isso despertaria preocupação imediata. Muitos viajavam sozinhos, outros demoravam meses para escrever cartas às famílias. Não era raro que alguém mudasse de cidade ou decidisse passar a vida em outro lugar. Esse cenário fazia com que desaparecimentos passassem despercebidos por semanas ou até meses. Foi exatamente nesse ambiente que uma família aparentemente comum se estabeleceu às margens de Osage. Importante rota utilizada por viajantes, comerciantes. À primeira vista, eles pareciam pessoas trabalhadoras. Mantinham uma pequena fazenda, que por trás daquela aparência acolhedora existia um dos casos mais enigmáticos e assustadores da história criminal americana. Porque enquanto Kansas crescia e recebia novos moradores todos os dias, algumas pessoas chegavam à hospedaria dos Benders e nunca mais eram vistas.
Uma das maiores dificuldades para os investigadores não era apenas descobrir quem havia cometido os crimes, era descobrir quem eram de fato os Benders. Curiosamente, até hoje, não existe certeza absoluta sobre seus verdadeiros nomes, suas origens, ou mesmo se todos eram realmente parentes. A família era formada por 4 pessoas. O primeiro era John Bender, conhecido como o pai da família, descrito como um homem de meia idade, de poucas palavras e com um forte sotaque alemão. Muitos diziam que ele mal conseguia se comunicar em inglês. Vizinhos o consideravam reservado e pouco sociável. Chamava tanta atenção numa região repleta de imigrantes recém-chegados. Ao seu lado estava sua esposa Elvira Bender, mais conhecida como Ma Bender. Era vista como uma mulher de personalidade forte e, segundo relatos da época, despertava certo receio entre alguns moradores. Circulavam histórias de que ela praticava curas populares e dizia ter conhecimentos ligados ao ocultismo. É importante lembrar que muitos desses relatos surgiram depois que os crimes vieram à tona, e não há prova de que todas essas histórias fossem verdadeiras. O casal vivia com 2 jovens. O primeiro, John Bender Jr., um rapaz descrito como educado, simpático e muito mais comunicativo que o homem apresentado como seu pai. Essa diferença fez alguns investigadores questionarem se eles realmente tinham qualquer parentesco, mas era a 4ª integrante que mais chamava atenção. Seu nome era Kate Bender, jovem, inteligente e extremamente carismática. Era conhecida em toda a região. Anunciava palestras sobre espiritualismo, dizia possuir habilidades mediúnicas e afirmava ser capaz de entrar em contato com os mortos. Na década de 1870, o espiritualismo vivia um período de enorme popularidade nos Estados Unidos. Muitas pessoas acreditavam ser possível conversar com espíritos durante sessões realizadas em casas particulares. Kate aproveitava esse interesse para atrair visitantes à hospedaria. Ela recebia curiosos, conversava por horas e conquistava rapidamente a confiança de quem chegava. Era justamente essa simpatia que fazia muitos viajantes baixarem a guarda. Anos mais tarde, surgiria uma dúvida intrigante. Seriam aqueles 4 realmente uma família? Alguns historiadores acreditam que não. Existem teorias de que John e Ma Bender talvez nem fossem casados, e que John Jr. e Kate poderiam não ser irmãos. Há hipóteses de que fossem apenas pessoas usando identidades falsas para esconder o passado. Infelizmente, como eles desapareceram antes de serem presos, muitas respostas se perderam para sempre. O que se sabe é que por volta de 1871, os 4 estabeleceram em um pequeno lote de terra às margens da trilha Osage. Ali, construíram uma cabana simples, abriram uma pequena venda e passaram a oferecer hospedagem aos viajantes. Era o tipo de lugar que a pessoa cansada faria uma parada. E foi justamente essa aparência comum que tornou os Benders tão perigosos. Ninguém imaginava que atrás de uma simples cortina de lona que dividia a casa poderia estar escondido de um dos mais chocantes casos da história americana. À primeira vista, a propriedade dos Benders parecia igual a tantas as outras espalhadas pelo Kansas. Era uma construção simples de madeira, cercada por uma pequena plantação, um pomar, tábulo e uma cerca modesta. Na parte da frente, funcionava uma pequena venda. Ali eram comercializados alimentos, ferramentas, café, farinha e querosene, e outros produtos indispensáveis para quem passava dias viajando. Nos fundos da casa havia um espaço destinado aos hóspedes. Tudo transmitia uma sensação de tranquilidade. Os viajantes recebidos com simpatia, convidados para descansar e, muitas vezes, convencidos a permanecer até a manhã seguinte. Era exatamente isso que os Benders queriam. No interior da cabana existia um detalhe que, na época, parecia completamente comum. Grande cortina de lona dividia o ambiente onde a família dormia. Até a primavera de 1873, os desaparecimentos de viajantes ainda eram tratados como casos isolados.
Alguém seguia a viagem e nunca chegava ao destino. Naquele tempo, isso não era totalmente incomum. Acidentes, doenças, assaltos e até mudanças repentinas de planos podiam explicar a ausência de notícias por semanas ou meses. Mas tudo mudou por causa de um único homem. Seu nome era Dr. William York, médico respeitado, conhecido por seu trabalho e por sua influência na comunidade. William havia saído em busca de um soldado desaparecido chamado George Newton Longcourt, que viajava acompanhado de sua pequena filha, Mary Ann. Os dois também haviam sumido sem deixar qualquer vestígio. Enquanto investigava esse desaparecimento, o próprio Dr. York desapareceu. Desta vez, porém, a situação era diferente. William York não era um viajante anônimo. Sua ausência foi percebida imediatamente. Dias se passaram sem qualquer notícia. A família ficou preocupada. Os amigos iniciaram buscas e logo pessoas importantes da região passaram a participar da investigação. Entre elas estava o irmão de William, o coronel Ed York, veterano da Guerra Civil e homem bastante respeitado. Determinado a encontrar o irmão, Ed percorreu diversas propriedades perguntando se alguém havia visto o médico. Foi durante essas buscas que ele chegou à hospedaria dos Benders. Segundo relatos da época, a família afirmou que o médico realmente havia passado por ali. Disseram que ele havia feito uma rápida parada, alimentado seu cavalo e seguido viagem normalmente. Nada parecia fora do comum. Kate conversou com o coronel de maneira tranquila e demonstrou solidariedade pelo desaparecimento. Naquele momento, Ed York não encontrou provas suficientes para suspeitar da família. Ainda assim, algo naquela visita o deixou inquieto. Talvez fosse uma impressão. Talvez apenas o desespero de quem procurava um irmão. Mas ele saiu dali sem respostas. Enquanto isso, outros desaparecimentos continuavam sendo relatados na região. O número de pessoas sumidas começava a preocupar os moradores. Reuniões comunitárias passaram a ser organizadas. Os fazendeiros discutiam a possibilidade de que um grupo de criminosos estivesse agindo nas estradas. Poucos imaginavam que o perigo não estava escondido entre as árvores ou nas trilhas desertas. Ele estava dentro de uma casa aparentemente comum. Em pouco tempo, a pressão aumentou. As autoridades e os moradores decidiram que todas as propriedades da região deveriam ser vistoriadas. Ninguém seria poupado, nem mesmo famílias consideradas respeitáveis. Os Benders perceberam rapidamente que algo estava mudando e compreenderam que se permanecessem ali por muito mais tempo, seu segredo seria descoberto. Foi então que tomaram uma decisão que transformaria um caso de assassinatos em um dos maiores mistérios da história dos Estados Unidos. Quando os investigadores finalmente chegaram para revistar a hospedagem, a família já havia desaparecido. Mas o que encontrariam naquele terreno era ainda mais perturbador do que imaginavam. A partir daquele momento, começou uma caçada que atravessaria estados e duraria anos. Diversas pessoas seriam presas, muitos suspeitos seriam apontados, mas apesar de todos os esforços, a pergunta que mais assustava os investigadores continuava sem resposta. Para onde foram os Benders? Quando finalmente as autoridades decidiram investigar a fazenda da família Bender, o que encontraram foi assustador. Mas havia um detalhe ainda mais perturbador. Os assassinos haviam desaparecido. A casa estava completamente vazia. Os animais haviam sido abandonados. A comida permanecia sobre a mesa. Tudo indicava uma fuga extremamente rápida, como se eles tivessem percebido que o cerco estava se fechando. Ao entrar na pequena estalagem, os investigadores notaram que o famoso lençol dado para separar os hóspedes do restante da casa ainda estava pendurado. Atrás dele, descobriram um alçapão sob o piso. Quando abriram, encontraram um porão escuro, impregnado pelo cheiro de sangue seco. Ali havia marcas que mostravam exatamente como os assassinatos eram realizados. A vítima era atingida por trás com uma marreta. Se ainda respirasse, tinha a garganta. Depois, o corpo era lançado pelo alçapão para o porão. Mas o horror não terminava ali. Do lado de fora da casa, começaram as escavações. E um a um, os corpos começaram a aparecer. Homens, mulheres, até uma menina de apenas 8 anos foi encontrada enterrada. Ao todo, acredita-se que pelo menos 11 pessoas foram assassinadas pelos Benders,
embora muitos historiadores suspeitem que esse número tenha sido muito maior. O mais impressionante, apesar de toda a caçada organizada por moradores, xerifes e caçadores de recompensas, nenhum integrante da família Bender jamais foi capturado com absoluta certeza. Diversas pessoas afirmaram tê-los vistos em outros estados. Pessoas disseram que eles mudaram de identidade. Também surgiram relatos de que alguns teriam sido mortos por justiceiros, mas nenhuma dessas histórias pôde ser comprovada. Até hoje, o destino da família permanece envolto em mistério. E essa talvez seja a parte mais inquietante de toda essa história. Como uma família responsável por uma sequência tão brutal de assassinatos conseguiu simplesmente desaparecer? Será que escaparam? Foram mortos? Ou viveram o restante da vida sob novos nomes, levando seus segredos para o túmulo? Uma última história que continua intrigando pesquisadores e amantes de crimes reais até hoje. E se eu dissesse, uma das integrantes da família Bender pode nunca ter sido capturada, que simplesmente conseguiu viver o restante da vida sob uma nova identidade? Essa teoria gira em torno de Kate Bender, considerada por muitos a integrante mais manipuladora da família. Segundo o relato que circula há décadas, depois da fuga, Kate teria desaparecido completamente. Nenhuma fotografia recente, nenhum registro oficial e nenhuma pista confiável surgiram para confirmar seu paradeiro. Então, anos mais tarde, uma história começou a ganhar força. Uma mulher, já idosa, gravemente doente, consciente de que estava vivendo seus últimos dias, teria feito uma revelação surpreendente. Ela afirmou ser a verdadeira Kate Bender. De acordo com essa versão, teria confessado que participou dos assassinatos cometidos na estalagem do Kansas. Conseguiu escapar quando as autoridades finalmente descobriram o que acontecia naquele lugar. A notícia se espalhou rapidamente e passou a alimentar ainda mais o mistério em torno da família. Mas existe um grande problema. Nenhum historiador encontrou documentos oficiais que comprovem essa suposta confissão. Não há registros médicos, depoimentos autenticados, processos judiciais ou qualquer evidência sólida que confirme que essa mulher era realmente Kate Bender. Com o passar do tempo, analistas concluíram que essa história provavelmente é da mistura entre boatos, reportagens sensacionalistas e a fama assustadora que o caso adquiriu ao longo das décadas. Ainda assim, a teoria continua viva, que ela responde a uma pergunta que nunca deixou de assombrar esse caso. E se Kate realmente conseguiu escapar? E se ela passou décadas vivendo uma vida aparentemente comum, escondendo um dos segredos mais sombrios da história do Velho Oeste? Talvez nunca saibamos, mas é justamente essa ausência de respostas que faz com que mais de um século e meio depois, o nome da família Bender ainda desperte fascínio, medo e inúmeras especulações. Quando os fatos terminam, as lendas começam. E no caso dos Benders, essa fronteira parece nunca ter existido. Mais de 150 anos se passaram desde que os corpos foram encontrados enterrados ao redor daquela pequena estalagem no Kansas. Mesmo assim, o caso da família Bender continua sendo estudado por historiadores, criminólogos e investigadores. Não apenas pela crueldade dos assassinatos, mas por um detalhe que torna essa história única. Ninguém sabe com absoluta certeza o destino dos responsáveis. Ao longo dos anos, a antiga propriedade desapareceu. A estalagem foi demolida, o terreno mudou de aparência, apagou quase todos os vestígios físicos daquele lugar, mas a memória permaneceu. Foram escritos, documentários foram produzidos, pesquisadores revisitaram os documentos da época, tentando encontrar uma pista que pudesse finalmente responder à pergunta que atravessa gerações. O que realmente aconteceu com a família Bender? Será que conseguiram escapar e viver o restante da vida sob novas identidades? Foram encontrados e mortos por pessoas que decidiram fazer a justiça com as próprias mãos? Ou morreram no anonimato, levando para o túmulo um dos maiores segredos da história criminal dos Estados Unidos? Talvez jamais exista uma resposta ativa. E, de certa forma, é justamente isso que torna esse caso tão inquietante. Em muitos crimes, conhecemos os culpados, entendemos suas motivações e acompanhamos seu julgamento. No caso dos Benders, temos vítimas identificadas, um cenário de horror,
cuidadosamente reconstruído e fortes evidências sobre quem eram os assassinos. Mas o capítulo final da história simplesmente desapareceu, como se a própria família tivesse sido engolida no mesmo mistério que criou. É por isso que ainda hoje os Benders ocupam um lugar especial nos casos mais enigmáticos do mundo. Eles não são lembrados apenas pelos crimes que cometeram, são lembrados porque conseguiram fazer algo extremamente raro, esquecer sem deixar uma conclusão definitiva. E talvez essa seja a maior vitória que eles jamais deveriam ter alcançado. Você chegou até aqui? Deixe nos comentários a sua opinião. Você acredita que os Benders escaparam da justiça ou acha que foram mortos pouco tempo depois da fuga e que ninguém jamais descobrisse? Quero muito saber a sua teoria. Se gostou desse vídeo, deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder os próximos episódios. Eu sou a Andy Corrêa e aqui nós não estamos para dizer que você deve acreditar. Estamos aqui para investigar os fatos, explorar os mistérios e viva a memória das histórias que o tempo nunca conseguiu explicar. Até o próximo vídeo.